Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, Nosso Legado. Esse podcast que a gente vem contando a história do Grupo Águia Branca, que nesses últimos 77 anos vem trabalhando, crescendo, inovando, fazendo tantas coisas boas aí para a sociedade. E estamos aqui gravando isso através da história de cada um de nós, das pessoas, em especial da Divisão Comércio. E hoje, fazer um super papo aqui com Luciano Garcia, amigo nosso já de longa e grande data, né? Que vai contar um bocado da sua história, da sua jornada. Hoje é o nosso gerente de processos, vai explicar isso aqui pra gente. Que tá borbulhando aí, cheio de ideias, cheio de coisas para acontecer. Tudo bom, Luciano? Marcelo, tudo ótimo. Para quem está nos assistindo agora, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Espero que a nossa conversa aqui seja realmente de um compartilhar de coisas muito boas e de coisas que tragam alegria para quem vai nos assistir aqui. É um prazer e uma honra fazer parte do podcast Nosso Legado. Que bom, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Te agradecer já antecipadamente aí, você abrir sua agenda e abrir um pouco o livro da sua vida para compartilhar conosco a sua história, né? E deixar registrado, né, todo esse caminhar seu, né, que é um caminho de sucesso, né, e deixar registrado aqui para quem quiser seguir uma boa história, uma boa caminhada, tá ali aí na mão. Muito bom. E legal ver aqui esse painel de fundo aqui, estava olhando aqui, a gente olha aqui os rostinhos de cada um, daqui a pouco seu rostinho vai estar aqui também. Muitas histórias. Compondo esse mosaico, e assim, e são essas histórias que nos formam, né, Luciano? Essas histórias que nos formam. Como é que a gente chegou até aqui, né? Estamos espalhados em diversas regiões do Brasil, e é legal que à medida que a gente vai conversando com as pessoas, cada uma delas, a gente vai percebendo assim, um pouco dessa mesma história que nos une, que nos conecta, né? Que é essa vontade de trabalhar, fazer a coisa certa, né? Atender bem o cliente, respeito, essas coisas, muito legal. Mas, Luciano, conta pra gente um pouquinho o que é ser um gerente de processo da estrutura Toyota, né? Como é que é a sua rotina, o seu trabalho do dia a dia, quais são suas entregas aí pra gente? Perfeito, Marcelo. Sim, esse foi um grande desafio que a gente recebeu esse ano de 2023, depois de ter retornado para o grupo após um intervalo aí de 2 anos na área da indústria. Mas é uma experiência muito gratificante, porque a gente tem um envolvimento, uma relação direta com toda a jornada que envolve o cliente, com a visão de melhoria contínua nos processos que envolvem o atendimento ao nosso cliente, seja o nosso cliente final, seja o nosso cliente interno, que vai ter uma condição de contato com o cliente final. Então é sempre uma visão de escrever ou de reescrever e de melhorar os processos que nós temos. E nós temos muitos processos, nós temos muito trabalho pela frente aí. E a gente agora abraça um novo desafio nessa virada para 2024. Nós tivemos um projeto maravilhoso chamado Agentes de Transformação, liderado por nossa equipe, pelo Niemeyer, que participou desde o início, a equipe da Juliana, um time sensacional, que buscou capacitar nossos gestores, as nossas líderes Kaizen, agentes de F&I, agentes de administração, administração de venda, em ferramentas de qualidade, em ferramentas de tomada de decisão, em ferramentas de solução de problemas. E a gente começa 2024 com uma área nova que nós estamos chamando de estratégias de transformação, trazendo um padrão de atuação, principalmente para as nossas líderes Kaizen, de forma que a gente consiga oferecer uma experiência excepcional para o nosso cliente. Nós temos muita coisa boa, não dá para falar tudo aqui agora, mas a gente vai ter uma construção muito bacana. Mas assim, de forma prática, né, Luciano? Porque a estrutura Toyota ela é muito forte de processos, né? Então o japonês tem muito disso, né? Ele gosta muito de processos, isso tem sido uma fortaleza nossa, inclusive, essa quantidade de processos. E assim, isso é uma coisa que sempre nos desafia e nos diferencia no mercado, né? Porque apesar da gente ter uma franquia por trás, uma montadora é um franqueador, né? E a gente é uma franquia, temos que seguir os padrões deles. Mesmo assim, a gente consegue exceder daquilo que eles pedem. A gente faz sempre uma coisa a mais. Sempre a né? mais.
E como é que é isso? Só fala um pouquinho mais dessa questão de entender um pouco o que o cliente precisa e como é que você pega um procedimento que vem, teoricamente, da fábrica, lá do Japão ou daqui de São Paulo, não importa. Mas como é que você ajusta aquilo para você fazer pelo menos aquilo e um algo mais? A gente já sabe que é do DNA da própria montadora, da própria Toyota, a melhoria contínua. Por mais que a gente tenha padrões já estabelecidos e testados, a gente vai ter sempre oportunidade de melhorar. Então, medir e ouvir a voz do cliente talvez seja o grande diferencial para a gente startar melhorias naqueles processos. Primeiro, mapeá-los, saber quais são. Segundo, é testá-los. Mas ouvir o cliente naquela relação é o que vai fazer ver se aquele movimento precisa continuar, se ele deve continuar, se ele deve ser mudado ou se um novo movimento, um novo processo precisa ser incluído naquela jornada. Então, ouvir o cliente é essencial. É ouvir, sentar com ele e ouvir. É medir. Então, é isso que esse combustível que a gente usa para conseguir mapear, identificar e melhorar na prática. E a gente consegue perceber essa evolução nas nossas medida de satisfação do cliente. Perfeitamente. À medida que a gente vai conversando, fazendo as pesquisas, a gente tem visto esses números melhorarem. Exatamente. Então, muito bom, doutor. Parabéns. E a sua equipe, como é que é? É você e mais quem? Hoje nós estamos, como eu falei, né? Nós estamos construindo uma equipe muito grande. São nessa transição, Marcelo, nós estamos mudando. A equipe vai para 46 pessoas. Um agente em cada loja, pelo menos. Algumas lojas com 2 agentes. Nesse movimento. Então é uma equipe que está ficando bastante robusta. Então a gente vai ter um 2024 com muita capacitação, com muito treinamento, com muitos encontros, com muito compartilhar, buscando a gente realmente oferecer uma experiência excepcional para o nosso cliente. É uma equipe que está ganhando muito corpo. E a equipe basicamente são os líderes Kaizen. São os líderes Kaizen. Que já estão na estrutura e tal, não é um time novo que está chegando. Não é um time novo. Que já conhece os processos, que já conhece toda a forma, nossa rotina de trabalhar. Porém, Marcelo, eu acho importante compartilhar isso. Existe um objetivo de ressignificar a atuação desses profissionais. A gente trazer um novo olhar, não é mais do mesmo. É trazer um olhar de inovação. É buscar fazer diferente, coisas simples. Recriar, refazer, redesenhar. E esse time que nós temos é um time excepcional, sensacional. Então a gente vem ressignificar essa jornada da nossa equipe. Que legal, que bom, sucesso. Obrigado. Conte conosco, porque essa questão de trabalhar com foco no cliente, né, na satisfação do cliente, é uma coisa que para a gente é né, uma coisa para a gente muito importante. Né? A gente fala muito disso, né, Luciano? De fazer as melhorias, mas que façam sentido para o cliente. Sim. Né? Não é qualquer coisa. Tem que ter esse link, é a locomotiva que nos puxa, são os clientes. Legal. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas assim, conta pra gente, Luciano, um pouco da sua história, pra gente entender o seu background, como é que você chegou até aqui. Perfeito. Sabe, sua jornada sua super legal aí. Vamos lá. Eu gosto de começar sempre onde que nasceu, rapaz. Onde que você nasceu? Conta pra gente como é que foi isso. Eu sou filho do seu Valdeci e da dona Neuza. Os pais da minha mãe moravam em Colatina quando eu nasci. E minha mãe, primeiro filho, primeira gestação, eu sou filho mais velho de 3 homens. Esse ano eu completei 49 anos de idade. E minha mãe foi para os braços da mãe dela, né? Um porto seguro, no nascimento do primeiro filho. Então eu nasci em Colatina, na cidade de Colatina. Nunca cheguei a ter o privilégio de morar lá, mas como os meus avós moravam lá, eu estava sempre em Colatina. Lembro muito da minha infância, jogando pedra em manga para poder né? Subindo em mangueira. Os meus amigos de Colatina também, na minha infância, muitas vezes em Colatina mesmo. Comendo castanha, né? Comendo castanha, castanha de vez, castanha, enfim. Essa é a infância dos idos de 1970 e alguma coisa, e 1980. Já ouvi falar, já li nos livros de história. Estão registrados lá nos livros, né? Então, sou colatinense de nascença, cresci aqui em Vitória. Meu pai, comerciante, passou por muitas jornadas no comércio, algumas que foram mais adiante, outras que não foram tão adiante. Depois ele foi para o ramo de qualidade de produto de exportação na área de pescados, onde ele se aposentou. Minha mãe, professora, pedagoga, né? Tive o privilégio, viu, mãe? Tive o privilégio de ser aluno dela nessa minha jornada. Creio que
eu tenha sido o aluno mais exigido da sala. Certamente. Mas minha mãe é maravilhosa, uma bênção na minha vida. Meus pais são vivos, graças a Deus, e tenho o privilégio de poder ter excelentes recordações. Minha mãe é professora, e eu me lembro de começar a trabalhar, Marcelo, muito novo, porque meu pai me trazia muito para junto do comércio, né? Nas atividades que a gente tinha. Então me lembro de começar a chegar da escola e fazer as minhas atividades, estar sempre junto do meu pai, sempre auxiliando ele. Meu pai a gente já teve a oportunidade de ter um estaleiro de produção de barcos de madeira, já tivemos uma loja de esquadrias de madeira também. Então descarregar caminhão de madeiras aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Mas você tinha que idade nisso? Isso eu tinha 12, 13, 14, 15, 16, nessa época aí. Sempre muito próximo do seu pai sempre, nessa questão do trabalho. Sempre trabalhando junto. Legal. Sempre trabalhando muito junto desde novo. E ainda antes disso, me lembro, com 10, 11 anos, eu pedia para ir na oficina mecânica. Pai, posso lá ajudar? Então eu ia lá, ajudava, varria, fazia alguma coisa e ganhava um dinheirinho, né? A gente morava no local que era perto da praia, tinha uns quiosques lá, eu posso fazer alguma coisa? Então eu limpava peixe em quiosque de praia, fiz muito para ganhar um trocadinho para comprar minhas coisas ali e fazia mesmo com alegria. Foram experiências muito, muito boas, né? Mas falando ainda dessa caminhada, começo a depois trabalhar profissionalmente como programador de computadores. Isso você tinha que idade? Isso foi em 1990. Então nessa época eu tinha 15 anos. 15 anos de idade, começo a trabalhar profissionalmente como programador de 15 para 16 anos. Estagiar e trabalhar como desenvolvedor de software. Eu estudei na época que era o CCI, Centro Capixaba de Informática, que hoje é FAESA, Centro Técnico. Depois eu ainda fiz alguns períodos de ciência da computação. Depois, mais para frente nessa jornada, eu começo a trabalhar na Luvep, Volvo. Trabalhei lá como administrador de rede, então a gente já tinha uma equipe. Nisso eu tinha 19 anos. Foi quando eu tive minha primeira experiência com gestão de equipe. Tinha uma equipe de informática e eu tive o privilégio de estar começando a conduzir aquela equipe e começar a aprender a gestão de equipe. Fiquei 3 anos lá, depois recebi um convite para ir trabalhar na Volvo de Curitiba. Seu filho trabalha lá. Verdade. Na equipe que eu trabalhei. Verdade. Que é a equipe de informática, não é? Então, cientista da computação. Cientista da computação social. Então, eu tive o privilégio de ter uma jornada lá, e nessa jornada eu acabei me mudando para Recife, depois me mudei para Curitiba. Quando fomos para Recife, essa marca, a Volvo, criou o primeiro grupo de concessionárias da marca, que é a Gotemburgo. Então, nós fomos lá. A minha missão era toda a instalação de hardware, configuração de software, treinamento de equipe. Fizemos esse trabalho, depois eu passei 3 anos em Curitiba trabalhando com eles. Né? Volto para cá, também para a área de tecnologia, atuo como analista de sistema por mais muitos anos aí. Mas você volta para cá, Espírito Santo ou Curitiba? Eu volto para o Espírito Santo. Luvep. Né? Aí eu não volto para o Luvep. Eu volto para um grupo que não está mais atuando hoje, que é da área de operação logística, um grande grupo de operação logística de alimentos. Venho como analista de sistemas também, até quando a gente monta o CD. De lá eu fui transferido para São Paulo. De São Paulo eu fui transferido para o Rio de Janeiro, né, por essa empresa aí também, atuando aí com essa variedade de cultura e conhecimentos. Então, para mim foi muito bom poder conhecer pessoas novas, culturas diferentes e ter... Eu estou fazendo conta que foi Curitiba, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Colatina. E então, nessa caminhada. Em 2008, em 2004 eu me casei com Rosana, né, o amor da minha vida. E em 2006 nós tivemos uma filha, a Maria Eduarda. Um sonho, um plano, né, que Deus entregou para nós, assim, um presente que Deus nos entregou. Só, Marcelo, que a nossa vida ela é de fato uma grande caixinha de surpresas, né? Ela é uma caixinha de surpresas. E eu acho que às vezes é isso que faz a vida da gente ser tão assim dinâmica, né, Luciano? Porque às vezes a gente planeja tudo. Eu costumo falar isso lá em casa, né? A gente planeja, fala, amanhã eu vou fazer isso, tal. Você chega na empresa pensando, fala, a gente planeja e Deus ri. Por quê? Vem coisas na vida da gente que só mesmo
Porque Deus para entender. Só lá no livro dele que está tudo certinho mesmo. Então, em 2008, por uma situação completamente... uma fatalidade, a nossa filha, Maria Eduarda, ela tinha 2 anos e meio, ela adoece num dia, interna no segundo e falece no 3º dia. Então, foi para nós o que nós falamos assim, que a palavra de Deus fala assim, vale da sombra da morte. Nós passamos por dias muito difíceis, muito difíceis. Nós fomos abraçados de uma maneira incrível pela nossa família, pela nossa comunidade de fé, que nós somos da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi, uma comunidade que nos abraçou e em dias tão difíceis, em dias em que minha esposa precisava que alguém fosse fazer comida na casa porque ela não tinha forças. E nós fomos muito cuidados por Deus através dessas pessoas. E o tempo passa. E quando a gente ouve, Marcelo, eu quero falar para você que está nos ouvindo, que passou por alguma dor, ou que esteja passando por alguma dor. Quando alguém fala com muito amor, às vezes sem estar vivendo o que você está vivendo, fala assim, vai passar. A cicatriz é aquela marca que nos faz lembrar que aconteceu. Mas uma cicatriz não dói mais, uma cicatriz não é uma ferida. Hoje fica saudade dos momentos de alegria, do sorriso, do choro, do abraço, do cheiro. Fica muita saudade, mas não dói. E a nossa jornada não acabou aí, nosso desejo de sermos... Isso foi em que ano, Luciano? Isso foi em 2008. Em 2008. E você estava onde nesse tempo? Em 2008 eu trabalhava como analista de sistemas na Unicafé. Tá. Uma empresa que trabalhava com parceria com a TOTUS. Então eu desenvolvia sistemas TOTUS junto com a Unicafé. Trabalhava ali em 2008. Esse foi um ponto muito importante para a minha jornada profissional. Porque eu sempre quis muito atuar na área comercial. Eu sempre achei que tinha características e vontade mesmo de trabalhar na área comercial. Quando isso aconteceu na minha vida, foi um marco. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu vou arriscar. Porque a vida ela é um sopro. A vida é um sopro. Então apareceu uma vaga de vendedor aqui nessa loja, aqui em Vitória. Nós estamos na Curumá de Vitória, Espírito Santo. Apareceu uma vaga, eu vim aqui. O Anderson Ribeiro era o gerente de vendas aqui. Viu, Anderson? Tá na Jeep hoje? Tá na Jeep hoje, lá comandando o time da Jeep. Queria participar do processo. Pô, mas você é programador? Tem história, né? Não tem história e tal. Mas eu fui persistente, eu vim algumas vezes aqui e participei do processo. E fui selecionado no processo. Nós caminhamos aqui como consultor de vendas, na loja de Vitória, como supervisor de vendas. Junto com a Aline Denadai também, que foi quem apostou muitas fichas, que me fazia muitos desafios e a gente caminhava muito juntos para os desafios, a gente comprava os desafios e seguia, e fomos crescendo, né? Cada dia eu me apaixonava mais por essa empresa, por esse grupo, pelo legado dessa família. Eu tive a oportunidade de falar isso no Prêmio Inovação, depois a gente fala um pouquinho sobre isso daí. Mas aí então a nossa jornada aqui foi de supervisor de vendas, foi de gestor de vendas aqui. Depois assumimos o desafio, na época nós tínhamos a figura dos gerentes gerais. Assumi o desafio da gerência geral da loja de Carapina. E depois a gente veio para um outro desafio, que foi o norte do estado. Fomos para Linhares. Fomos para Linhares. Naquela ocasião nós ficamos com Linhares, Colatina e São Mateus, até definir uma posição em Colatina. E depois nós ficamos com Linhares e São Mateus, nessa caminhada aí. Passado aí 4 anos de jornada lá, de caminhada em Linhares, que assim, minha família foi toda junto para lá, fomos todos para lá. E por questões familiares a gente começou a ter uma demanda de retornar para Vitória. E começamos a colocar isso diante de Deus, né? E Deus fez um movimento. Infelizmente na época eu não consegui voltar. Os postos aqui estavam muito bem ocupados com profissionais extremamente competentes, capacitados. E então eu me desligo do grupo nessa ocasião para poder ir para um novo desafio na área da indústria aqui no Espírito Santo. Pessoal de vidro, não é isso? Pessoal de vidros, né? Fui para Viminas, uma família sensacional que me acolheu. Então nós fizemos uma jornada de exatos 2 anos lá, passamos depois da pandemia e foi uma experiência muito enriquecedora para mim. A indústria é um caminho diferente, é um comportamento diferente, é um cliente diferente. Então, muito aprendizado nessa jornada. Em dezembro do ano passado, de 2022, começamos a conversar novamente.
Começamos a tratar novamente, com desafios que surgiram aqui no grupo. E agradeço muito, muito, muito ao Niemeyer e ao Bruno por lembrarem de mim nesse momento desse desafio que o grupo tinha. E falou, olha, é o Luciano. Então a gente começa a conversar e eu muito feliz, muito feliz. Então em janeiro eu retorno para o grupo Águia Branca, aqui para Kurumá Veículos. Para tomar conta de uma loja. A gente veio para aquele desafio, né? Uma loja virtual. Uma loja virtual. Que a gente precisava de uma pessoa com essas habilidades, hein? Que conhecesse de informática, conhecesse de venda, tivesse essa energia, e você vem, abraça esse a gente projeto vem aí. Esse desafio, como vai ser esse negócio, como é que vai ser isso daí. E a gente caminha até um determinado momento de construção disso daí, a gente faz teste daqui, teste dali, valida hipóteses, não é? E as coisas estão caminhando. Agora não estou mais à frente dessa pauta, né? Mas as coisas continuam caminhando com a construção mais híbrida e mais forçando menos, eu acho que ouvindo, entendendo melhor ainda o nosso cliente, para que da forma como ele entender que ele quer comprar, ele vai conseguir comprar. Então, mas a gente vem para cá para esse desafio até que a gente fala assim, peraí, agora a gente vamos para essa área de processos aqui, porque isso está muito linkado com esse desafio. Então a gente chegou onde chegou, que eu expliquei já no início do nosso bate-papo aí. E já se vão 49 anos. 49 anos. Nasceu em Colatina, ficou chupando manga em Vitória. Foi. Carregou caminhão de madeira. Que jornada, Luciano, que jornada. Foi para Curitiba, Recife, Rio, São Paulo. Muito bom, parabéns. Obrigado. Parabéns, muito bom. Feliz demais. E muito feliz, nós tivemos uma experiência muito bacana esse ano com o Prêmio Inovação. A possibilidade de participar com pessoas maravilhosas que eu não conhecia ainda. Participar do Prêmio Inovação e da imersão que nós tivemos com tantos profissionais. Nós tivemos ali 15 equipes de 4 profissionais. Então foi interagir com muita gente que eu não conhecia, né? Com a equipe do Gustavo Caetano, que nos apoiou ali também. Foi muito enriquecedor mesmo para nós. Ouvir, apresentar, ser criticado naquilo que você apresentou, né? Repensar, refazer. Lidar com isso, né? Lidar com isso. Você vai lá, apresenta a sua melhor ideia e a pessoa critica. E a pessoa critica aquilo, mas aquilo faz a gente crescer muito. Né? Tá aberto para ser criticado no sentido de você evoluir, faz você crescer muito. Esse prêmio que vocês ganharam, inclusive, em primeiro lugar, né? Foi. Muito bacana, né, pra gente. Foi você e mais quem? Nós participamos com a Mirella, da Savana, né, uma pessoa sensacional. Muito. Nossa, gerente lá também da Savana. Ela é gerente na Savana. O Sandro Peteli também, que é head de pneus. Isso. O Sandro é peça. O Sandro é peça na Vitória Diesel. Me desculpa, Sandro. É isso aí. Tá? O Israel, que é nosso time tech, também uma pessoa sensacional. E eu na área de processos. Então, esse foi o projeto que foi trabalhado e desenvolvido não só por nós, né? Nós tivemos muita gente contribuindo. E foi legal porque assim, você pegou gente de cada canto, né? Você aqui em automóveis, né? A Mirella, caminhões lá do Sul, o Sandro aqui de peças aqui do Espírito Santo, o Israel, que é tecnologia. E vocês fazem esse time assim multidisciplinar para desenvolver um projeto super legal. Apresentamos e ganhamos lá. Qual que foi o projeto, Luciano? O projeto foi o STA. Como é que você está conectado faz com que as oportunidades vão surgindo e as coisas vão acontecendo. Você está atento aos movimentos. Nós participamos de um workshop de inteligência artificial que aconteceu no meio do ano, lá no Espaço Memórias, Águia Branca. Então nós sentamos juntos. Mirella, Sandro e outros colegas ali. O Felipe também estava na mesa conosco. E a Mirella começou a compartilhar uma dor que ela tinha. Gente, eu tô com um problema lá que eu tô precisando conseguir reter conhecimento. Eu tenho situações em que mecânicos adquirem muito conhecimento, só que não conseguem multiplicar, reproduzir, compartilhar, porque não está no manual. Aquilo que ele conhece não está registrado em lugar nenhum. E um outro problema é a eficiência na solução da primeira ida do cliente, né? Você conseguir alcançar o sucesso na solução do problema
na primeira ida do cliente. Eu estou falando de serviço de oficina. Oficina de caminhão, Oficina que no caso a Mirella estava caminhão. falando que a gente é muito medido e a gente é muito... tem esse desafio, né? Do cliente chegar lá e falar, meu caminhão está, sei lá, engasgando. Isso. E a gente dá conta de resolver aquilo ali, né, que é reparar certo na primeira vez. Na primeira vez. Né? Um caminhão parado é prejuízo financeiro. Né? O caminhão vive de horas trabalhadas. Então, buscar solução para essa demanda significa você conquistar a fidelização com o cliente, você conquistar a confiança do seu cliente, né? Você mostrar para o seu cliente que ele pode confiar em você e vir até você. Então, quando ela compartilhou aquilo naquele workshop com a gente, nós começamos a conversar sobre aquilo e eu falei assim, cadastra no projeto Inovação, no Prêmio Inovação. E ali foi cadastrado no Prêmio Inovação, e as coisas começaram a ser construídas, e ela foi classificada. Quando essa ideia foi classificada, entre as 15, aí nós emergimos nesse projeto. Nós emergimos, fomos atrás de fornecedor de solução, fomos atrás da própria Mercedes-Benz, fomos atrás de uma série de stakeholders, de pessoas que poderiam nos ajudar a compor aquelas ideias ali. Mas na prática... Na prática, o que é? Na prática, o que é? O que é na prática? Imagine que você chegue na concessionária e fala, olha, eu tô com um ruído debaixo da cadeira do motorista do meu caminhão. Tá rangendo. E na prática o mecânico lá? O mecânico recebe a demanda, abre-se a OS, ele recebe a demanda. Na prática, a ferramenta já está começando a funcionar assim. Caminhão modelo Actros, tal. Cliente reclamando de rangida debaixo da cabine. Então, a solução já vai te mostrar, numa base de dados direcional, as possíveis possibilidades. Verificar se está lubrificado, verificar a lubrificação, né? Mas ele vai te dar um passo a passo também, né? Levantar a cabine, verificar a peça tal, verificar a peça código tal, verificar o aperto, verificar se a pressão do aperto está XYZ e tal. Então ela vai te dar essa resposta em áudio, ou em vídeo, ou em texto. E nós estamos configurando essa ferramenta para que o input da solução, da solicitação, seja sempre por áudio. Porque nós estamos falando de gente que está trabalhando ali, que está com a mão ocupada. Então também o mecânico vai, através de áudio, fazer essa solicitação e ele vai receber vídeos, vai receber... É como se fosse uma Siri, né? Assim, como se fosse uma Siri. Essas inteligências que você fala com o telefone, com esses devices aí, e ela vai buscar na base de dados do manual do fabricante. Exatamente. Como que faz o reparo para os problemas. Então ela consegue fazer essa conexão porque quando um mecânico precisa descobrir, sei lá, um rangido do banco, ele tem que procurar o manual daquele veículo, procurar nas páginas e tal. Então, o que esse serviço faz? Ele meio que vai lá e olha o índice e abre na página. Exatamente. E isso facilita muito, principalmente, uma formação completa hoje, Marcelo, de um mecânico com todos os treinamentos Mercedes-Benz caminhões, ele vai levar perto de 6 anos para todos os cursos, toda a capacitação que ele precisa. E hoje nós temos os entrantes, novos profissionais, gente que está chegando, que precisa de conhecimento mais rápido, mas os treinamentos, às vezes os presenciais, ainda não estão disponíveis. E o tutor dele está ali junto dele, mas às vezes está ocupado. Não é? Então essa ferramenta vem para trazer agilidade, velocidade, sobretudo assertividade na solução. Uma outra característica dessa solução é que a gente começa a ter um banco de dados de soluções paralelas. Sabe aquela coisa que você descobre uma solução e que não tem manual nenhum? Que isso vai virar um tips depois lá para um boletim de melhoramento para a fábrica. Então nós vamos ter essa base de dados validada e quem tiver em qualquer uma de nossas concessionárias de caminhões vai poder entrar lá, ver o problema, ver quem foi que descobriu o problema, quem foi que desenvolveu a solução e poder entrar em contato direto, até pela própria ferramenta. E assim, essa ferramenta tem uma capacidade ainda de você, sei lá... Você pode estender... botar ônibus, pode botar caminhão, pode botar sprinter, pode botar outras máquinas, se você tiver acesso ao banco de dados da literatura técnica deles, né? Conversamos isso, inclusive, com outras empresas do grupo. Exatamente. Né? Assim, é um produto escalável, um produto muito legal. Escalável. Sabe? Mas assim, Luciano, parabéns pela ideia, sabe? Fantástica. Eu acho que uma coisa que a gente faz muito, que a gente cuida, é do desenvolvimento do time. Sim.
né? E eu acho que você trouxe um exemplo aí de como que você mistura inovação e desenvolvimento de equipe, né? Não, você com o time lá, parabéns, que puxa, muito bom. Queria compartilhar ideia. também, nós compartilhamos esse projeto com a Mercedes-Benz do Brasil, eles mandaram um vídeo para nós, que eles não querem só apoiar, mas que eles querem apadrinhar o projeto para que possa ser replicável para toda a rede de caminhões Mercedes. Então nós temos um caminho árduo pela frente, mas de excelentes expectativas, e nós vamos colher muitas coisas boas aqui, não só para caminhões, porque depois nós traremos a solução para a unidade de comércio. Legal, fantástico. Lu, deixa eu aproveitar um momento, você falou de formação de gente e tal. No seu dia a dia, nessa jornada toda que você já contou aí de descarregar caminhão de madeira e raspar peixe lá, limpar peixe e tudo mais. É verdade. A gente aprende muito observando e a gente cuida também daquelas pessoas que estão perto da gente para a gente desenvolver com que elas aprendam também. Como é que você faz isso no seu dia a dia, né? Porque você deu um exemplo aqui, mas como é que você faz isso? Marcelo, eu sou um curioso. Eu sou um curioso. Então eu leio bastante, eu assisto muitos vídeos de assuntos diversos. Me interesso por muitos assuntos diferentes. Então eu ouço muito podcasts, gosto muito de documentários. Então isso vai me trazendo conhecimentos que vão se conectando e que me ajudam muito a me desenvolver intelectualmente, a conseguir enxergar possibilidades em cenários que às vezes são totalmente inesperados. Assim, eu digo que Deus foi muito bom para mim em algumas áreas. E eu realmente sinto facilidade em conectar algumas coisas assim. A caixa de ferramenta, né? Você está botando mais ferramentinha ali dentro. Exatamente. Eu costumo falar que isso encher o nosso repertório. Encher o repertório. E é sempre importante, às vezes você vê um documentário, um filme, uma viagem que você faz e com essa curiosidade que você falou, está observando como é que as coisas são feitas. Isso aqui, sabe, a caneta é assim, eu não vendo caneta, não preciso de caneta, mas daqui a pouco aparece um problema que uma solução vem de uma coisa completamente inusitada. Mas para isso você tem que encher a sua caixa de ferramentinha. É verdade. Então tá nutrindo com boas coisas, lendo bons livros, vendo bons filmes, conversando boas conversas com pessoas nutritivas, né? Então, e ela adubando o seu cérebro aí com... É verdade. Né? Alguém já falou, mais de um colega em outros episódios do nosso legado, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Então você procurar pessoas que possam também, que você possa aprender, é muito importante. Disse outro sábio também que se você for o mais inteligente da turma, você está na turma errada. Verdade. Você precisa buscar conhecimento e aprendizado sempre com pessoas que têm e que conhecem mais que você. E conhecimento é uma coisa quase que infinita, né? Você não pode falar que você é mais, que você é menos que ninguém, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, né? Tem aquela célebre frase atribuída a Einstein aí que sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, porque assim, de fato, o conhecimento é muito vasto. E outra coisa que pra gente é muito legal é a questão de inovação. Você trouxe aí uma ideia desse produto que vocês fizeram, mas me dá uma outra ideia de uma coisa mais simples, que às vezes as pessoas estão vendo, estão ouvindo, falando, esse negócio de inovação, tem que ter um programa, tem que ter lá um evento para a gente conseguir fazer alguma coisa, e não é. A gente sabe que nessa jornada aí não é inovar, você pode inovar de uma forma simples ou fazendo coisas mais complexas como essa. Me traz um pouquinho disso, assim, uma ideia de uma coisa simples que você fez? Tenho sim, claro que eu tenho. Eu acho que a gente primeiro precisa desmistificar que inovação tem a ver necessariamente com tecnologia. Exato. Inovar é uma coisa, inovação tecnológica é outra coisa. Então, quando a gente fala de inovar, a gente fala de melhorar, de recriar, de refazer ou de criar. Né? Mas eu me lembro de uma das lojas em que eu fui gestor, em que a gente começou a ter um problema de reclamação de cliente que estava reclamando de demorar a ser atendido. E a gente foi fazer um mapeamento, a causa raiz do problema, e nós inovamos. Nós mudamos o balcão da recepção de posição. Então o olhar de inovação é um olhar que compete a todos nós, a todo momento, especialmente naquilo que diz respeito ao nosso cliente. Então são coisas simples, Marcelo. É um posicionamento,
um posicionamento das coisas do seu meio de trabalho que vai te deixar mais produtivo para entregar uma coisa de forma melhor e mais rápida para o seu cliente final ou para o seu par, que vai refletir no cliente final. Né? Porque tem que ter o cliente final, não faz sentido inovar. Mas são coisas simples. E há coisas mais complexas, né? A gente está com algumas ideias aí para o processo de entrega de veículos que outra hora a gente compartilha. Mas inovar é do simples ao complexo. Tem para rir e para chorar. Tem para rir para chorar. Tem para rir para chorar. Agora, você ter a ideia, né, Luciano, às vezes você tem uma ideia brilhante e tal, e se você não tem uma disciplina para colocar aquilo em prática, aquilo acaba se tornando um sonho, num processo que vai te gerar até mais ansiedade, porque você, eu queria, sei lá, pintar isso aqui de branco. Mas se você não tiver disciplina de procurar onde que você vai procurar a tinta, onde você vai procurar o pincel ou o recurso e tal, e fazer, você fica com aquela ideia e não consegue realizar. Fica, mas eu queria botar tudo isso aqui branco, que ia ficar ótimo. Então, ter a disciplina para botar em execução, né? Eu acho isso fundamental. Você é uma pessoa que tem demonstrado isso com esse monte de bagagem, com esse monte de entrega que você já tem feito aí, parabéns. Mas fica a dica. Fica a dica. E disciplina, sobretudo para mim, não é algo fácil, é algo que você tem que decidir. É uma decisão. Disciplina é muito difícil. E outra coisa que eu queria acrescentar, Marcelo, que eu acho fundamental para você realizar as coisas. Nós não somos uma ilha. Ninguém faz nada sozinho. Você pode ter excelentes ideias, ter iniciativa, mas você precisa buscar parceiros, buscar pares para construir com você, para que as coisas aconteçam. Para que quando fique difícil lá na frente e você queira desistir, você tem quem fale, vamos até o fim, vamos para frente. Então é disciplina sim, mas entender que a gente não faz nada sozinho também caminha junto com a construção. E como é importante ter pessoas do lado, né, Luciano? Você contou diversos passagens da sua vida aqui que as pessoas do seu lado, começou com a sua mãe indo buscar, a sua avó para estar junto, você com suas famílias. Nunca construí nada sozinho. Verdade. Né? Estamos aqui, sim, precisamos muito um do outro. Precisamos. E de boas pessoas perto, né? É sempre a melhor forma. Lu, conta pra gente, assim, o nosso programa fala do nosso legado. E qual que é o seu legado? Marcelo, eu sempre reflito muito sobre isso. Principalmente quando a gente fala de filhos, de família, mas quando a gente fala de trabalho também, né? Mas tem alguns valores que eu não abro mão e que se tornam o meu legado. Respeito às pessoas. Respeitar é uma premissa minha, um legado meu na minha gestão, que eu tenho orgulho de colher de volta, é o respeito a todos os profissionais com quem eu trabalhei. Respeito pelo profissional que são, pelo ser humano que é, pelo pai de família, pela mãe que são. Então, se uma coisa que eu planto para colher é o respeito. Então, o meu grande legado, poderia estar falando na área profissional, poderia estar falando mais, o que eu quero destacar é que o respeito. E o amor, mas não o amor romântico, mas o amor por decisão. Então, eu busco amar por decisão, porque é um mandamento. Né? O primeiro mandamento é: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então não tem escolha, está lá, é para amar. Então esse é um legado. É um verbo, né? É uma ação. É uma ação. E uma decisão que a gente traz para a vida da gente. Exatamente. Muito legal, muito bacana. E essa questão de respeito, né? Como é que encaixa com a gente, né? Assim, que até o nosso propósito, né? É mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. E acho, assim, quando soma essas duas passagens, você está com um grupo há quanto tempo já? 15 anos. 15 anos. E com esse brilho, com esse entusiasmo, com essa alegria, porque as coisas se encaixam. Né? Os seus valores, essas questões todas de querer trabalhar com amor, com dedicação, com respeito, encaixa com a nossa história, que há 77 anos a gente vem registrando isso e reconhecendo isso nas pessoas. Né? Quem está conosco, né, fazendo a diferença, tem essas linhas, né, muito próximas, muito alinhadas, né, construindo esse grande tecido aí de gestão da nossa empresa. Muito bom. Bacana, Luciano, muito legal. Pedi se você tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas que estão chegando na empresa agora, qual o conselho que você daria para elas? Marcelo, tem uma coisa que eu conversei
Esses dias, ontem ou anteontem, com uma colega de trabalho aqui, junto com o gestor dela, eu acho que quando a gente chega num lugar, primeiro a gente precisa muito respeitar a história daquele lugar. Existe uma história, existe uma construção. Então você chega num lugar em que muita coisa foi construída, muita coisa foi sonhada, muita coisa foi realizada. Então, primeiro é ter respeito por onde você está chegando. Você está chegando agora, respeita. Tudo que está aqui, bom ou não tão bom, foi muito trabalhado. Foi tem muito suor, tem uma história, tem dedicação, tem amor, tem choro, tem riso. A gente sabe das histórias que a gente já viveu aqui. Quanto a gente já chorou aqui e quanto a gente já riu, já se alegrou e já regozijou aqui. Mas quem chega não sabe, né? Então saiba que muito amor foi depositado em tudo que foi construído aqui até hoje. E humildade para aprender. Eu posso saber muito, mas eu posso sempre aprender mais. Então humildade para aprender. Esse é o conselho que eu daria para quem está chegando agora. Parece coisa básica, né, Luciano? Parece coisa básica, mas às vezes as pessoas elas têm que estar atentas a isso, em chegar no ambiente, ver onde que eu estou chegando. Mesmo que você tenha suas opiniões, entenda porque aquelas coisas são daquele jeito. Exatamente. Né? Porque na hora que você começa a entender para que aquilo é feito, de repente você pode mudar de opinião. Né? E aí você pode contribuir com aquilo. De uma forma melhor. Ou modificar aquilo. Exatamente. Né? Coloque uma outra perspectiva, uma outra forma, mas respeitando as pessoas e a ideia que está ali. Muito legal. Exatamente. Lu, nessa linha de conselho, eu gosto sempre de pedir uma dica de um filme, de um livro, né, para deixar para a gente um conselho que você acabou de dar, mas fica aberto aí se você quiser. Marcelo, gosto muito de filmes. Alguns filmes me marcaram muito porque falam sobre vida, e livros também. Tem um livro que eu li, que foi muito difícil para eu ler, que é O Poder do Hábito, porque ele me confrontou demais. Porque a disciplina, como eu disse agora há pouco, é uma decisão que tem que ser tomada todo dia. E O Poder do Hábito, falando dos gatilhos e tudo mais que ele envolve, foi um livro muito importante. Mas eu não queria dar ênfase no livro, não. Que já foi diversas vezes citado, como já aqui. Não por acaso, né? Mas eu queria dar ênfase, e aí é um conselho. E aí é o conselho que a gente deixa para a turma aí. Realmente faça as coisas de forma que você não se arrependa lá na frente. Busque fazer as coisas da melhor forma possível. Pensando no próximo, respeitando o próximo, sabendo que há uma lei inegociável, que é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quem planta laranja não colhe maçã. Então a lei da semeadura, que é um princípio espiritual, ele é um fato, a gente querendo ou não. Então esteja atentos a isso, para que lá no final de tudo, da nossa jornada, a gente possa dizer o que está escrito lá na carta de Paulo, em 2 Timóteo, se eu não me engano, assim, 4:7. Combati o bom combate, encerrei a corrida e guardei a fé. É isso que eu quero dizer lá na frente. Para mim, olhando para a minha vida. Isso. Bela história. Bela história. Muito legal, Luciano. E assim, você falou de uma coisa que é muito importante, né? A questão da semeadura, da colheita, né? Que isso é certo. Eu acredito muito nisso também. E a gente vê como a natureza é sábia, né? A gente planta uma semente e colhe, né, uma infinidade de frutos. Né? Então a colheita ela é multiplicada. Então cuidado com o que você planta. Exatamente. E eu não posso encerrar, Marcelo, sem deixar de compartilhar, porque eu falei lá, né? Deus levou a minha filha. Mas Deus me deu mais 2 filhos. Né? Deus me deu Miguel e me deu Manuela, filhos do coração que Ele providenciou para nós, para essa lição. Miguel e Manuela, ele chegou com 2 anos e ele chegou com 4 anos, ela chegou com 2 anos, irmãos de sangue, e aprove o Senhor entregá-los para a nossa responsabilidade. Hoje Miguel está com 15 anos, Manuela está com 13 anos, e de fato mostram e comprovam a fidelidade de Deus para nós. É fácil? Não é fácil. Criar filhos é um grande desafio, é uma missão
É um presente de Deus, né? É um presente. É um presente. Um Né? Eu grande acho que ali é criar os filhos e nos criar, enquanto Exatamente. pais, enquanto ser humano, enquanto Exatamente. um grande ser, né? A gente muda enquanto pessoa, os exemplos que a gente tem que dar, as nossas decisões mudam, né? Então é de fato um presente. Exatamente. É uma coisa para a gente glorificar mesmo. Daí assim, a gente faz os nossos planos. Mas Deus concretiza. Só Ele concretiza. Luciano, obrigado por esse bate-papo. Eu que obrigado agradeço. por abrir sua história, abrir um espaço na sua agenda aí para Eu que agradeço. compartilhar conosco aqui essa história. Muito bom. Vou deixar você fazer as considerações finais para a gente concluir o nosso programa. Vamos lá. Muito obrigado a você por ter ficado até aí agora, assistindo todo o nosso bate-papo, nossa conversa. Para mim é um privilégio poder compartilhar da história que Deus me permitiu viver até aqui, de tudo que Ele construiu, do que deu certo, do que não deu tão certo. Mas o fato é que a nossa jornada é uma jornada que precisa ser trilhada na presença de Deus, precisa ser caminhada na confiança e na fé. Ontem, no encontro aqui da ADM de vendas, dos aniversariantes do mês, eu trouxe uma palavra sobre contentamento. E eu quero encerrar falando sobre contentamento. O contentamento não depende da minha situação de alegria ou de tristeza, né? O estado da alma, o estado do espírito. Mas é saber que mesmo na dificuldade, ou mesmo na bonança, você tem um Deus que cuida de todas as coisas. Contentamento é saber que tudo está no controle do Senhor. As coisas estando difíceis, elas estando fáceis. Então tenha contentamento. Saiba que quem está no barco tem o controle de todas as coisas. É isso aí. Contente com as decisões. Exatamente. Luciano, obrigado, meu amigo. Grande prazer, muito Prazer bom. foi meu. Obrigado, Marcelo. E agradecer a vocês acompanhar a gente, estar aqui conosco, né, acompanhando a história do nosso legado, né, que a gente vem registrando semanalmente aí. Obrigado pela audiência. Semana que vem estamos aí de novo. Obrigado. Obrigado, até já. Tchau, Vamos gente. junto aí.